1 de Coríntios 15, do versículo 35 ao 58, diz assim a palavra do Senhor. Pero digo algo, como ressuscitarão os muertos? Com que corpo vendrão? Nécio, lo que tu sembras não se vivifica, se não morre antes. Se lo que sembra não é el cuerpo que há de salir, senão el grano desnudo, ya sea de trigo ou de grano. Pero Deus lhe dá el cuerpo como ele quiso, e a cada semilla su próprio cuerpo. Toda carne é a mesma carne, não toda carne é a mesma carne, melhor dizendo, senão que uma carne é de homens, outra carne de las bestias, outra de los peces e outra de las aves. Verso 40. E há cuerpos celestiales e cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales e outra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pois uma estrela é diferente de outra em glória. Assim também é a ressurreição de los muertos. Se sembra em corrupção, ressuscita em incorrupção. Se sembra em desonra, ressuscitará em glória. Se sembra em debilidade, ressuscitará em poder. Se sembra em corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Assim também está escrito, foi hecho o primeiro homem, Adão, alma vivente. E o poster Adão, espírito vivente. O poster Adão é Cristo, vale? É Cristo. Verso 46. Mas lo espiritual não é o primeiro, senão lo animal. Luego lo espiritual. El primeiro homem é de la terra terrenal. El segundo homem, que é o Senhor, mira explicando aqui que é o Senhor, é del cielo. 48 verso. Qual é o terrenal? Tales também los terrenales. Qual é o celestial? Tales também los celestiales. Assim como hemos traído a imagem do terrenal, trairemos também a imagem do celestial. Pero isto digo, hermanos, que a carne e a sangre não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aqui os digo um mistério: não todos dormiremos, pero todos seremos transformados em um momento, em um abrir e cerrar de olhos, a la final trombeta, porque se tocará a trompeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós outros seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se vista de incorrupção, e isto mortal se vista de imortalidade. E quando isto corruptível se haja vestido de incorrupção, e isto mortal se haja vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, ó muerte, tu aguijón? ¿Dónde, ó sepulcro, tu vitória? Já que o aguijón de la muerte es el pecado, e el poder del pecado la ley. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesucristo. Assim que, irmãos meus amados, estáis firmes, constantes, crescendo em la obra do Senhor sempre, sabendo que vosso trabalho no Senhor não é vano. Amém? Então, aqui, esta introdução, esta leitura, o apóstolo Paulo estava ensinando, aclarando algumas dúvidas de los hermanos de la igreja de Coríntios. Primeiro, eles estavam agora com dúvida de la ressurreição. Ou, a pergunta é, que corpo, não? Que corpo vendremos na ressurreição? É uma pergunta buena. Como ressuscitará os muertos? Com que corpo vendrá? Então, o apóstolo Paulo já começou falando o seguinte, que Cristo Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou.
Se nós outros, tu e eu, não creemos em la ressurreição de Cristo, em vano é nossa fé. Porque existe aí uma ideia de la reencarnação. Pero isso não é o que Deus ensina, isso não é uma verdade. Pero la resurreição de los muertos, sim, esta é a verdade de Deus. La encarnação del Verbo, el Verbo se ha hecho carne e habitou entre nós outros e vimos sua glória como a glória do unigênito de Deus. Cristo encarnou para que, através de sua muerte, nós outros, tu e eu, fuíssemos resgatados de la muerte, de la condenação eterna. Pero não somente isso, ele ressuscitou para que nosso corpo também fora glorificado um dia. Amém, irmãos? Vamos seguindo passito a passito, pouquinho a pouco. Então, a ressurreição é uma doutrina fundamental em las Escrituras. Se refere à ação que nosso corpo ressurge e se une a alma e o espírito. Este corpo que um dia, nós outros estamos aqui, irá ressurgir, pero não semelhante a esse que estamos aqui agora. Porque o que é corruptível será vestido de incorruptibilidade. O que é mortal será revestido de imortalidade. Seguimos passo a passo para entendermos e por fé o Espírito Santo vai aclarar mais allá de minhas palavras, porque me quedo curto para estar explicando coisas que são mistério de Deus. Amém? Por que é necessário, não? A Bíblia revela três razões pelas quais é necessário a ressurreição do corpo. Três razões necessárias que meu corpo, nosso corpo e o corpo daqueles que foram mortos em la esperança de la fé em Cristo Jesus, necessitam ser ressuscitados. Três razões. Número 1. O corpo é parte essencial de toda a personalidade humana. O espírito não tem corpo. Satanás, para poder fazer a tentação agir no Edém, necessitou de um corpo. Entrou na serpente. E a serpente atuou allí para esse trabalho para Satanás. Então, o que ocorre? O espírito necessita de um corpo para manifestar suas emoções, para manifestar suas atitudes. Amém? Estão me entendendo, irmãos? Os seres humanos se quedam incompletos sem o corpo. E a palavra de Deus fala o seguinte, isso em Romanos, pero eu quero que vocês sigam com a Bíblia aberta em 1 Coríntios, que vamos estar volvendo sempre a esse texto base. E as outras passagens estarei lendo, e os irmãos, se querem, podem depois parar a referência na página da internet. Em Romanos, o apóstolo Paulo está aclarando assim, pois tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparáveis com a glória venidera que em nós outros há de manifestar-se. Porque o anelo ardente da criação é el aguardar de la manifestação de los hijos de Deus, quer dizer, nós outros, uma vez que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E ele sigue, porque a criação foi sujeitada à la vanidade, não por sua própria vontade. Foi o pecado de Adão e Eva que entrou a maldição sobre a natureza, sobre a criação. Senão por causa de que ela sujeitou em esperança, porque também a criação mesma será libertada de la escravitud de corrupção e a liberdade gloriosa de los hijos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme a una, e a una está com dolores de parto hasta agora. E não só ella, senão também nós outros mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós outros também gememos dentro de nós outros mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança fuimos salvos. Pero a esperança que se vê não é esperança, porque lo que algum não vê, aqui esperá-lo. Pero se esperamos lo que não vemos, com paciência lo aguardamos. Então, nós outros, não somente nós outros, mas também a criação está gemendo, esperando a manifestação de Deus e nossa restauração, onde vendrá novos céus e nova terra, pero nós outro corpo novo.
Despacio vamos aí entendendo pouquinho a pouco. ¿Por que é necessário ter o corpo ressuscitado? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Habla o apóstolo Pablo assim: ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, el qual está em vosotros, el qual teneis de Deus, e que não sois vostro. Chegará um momento que este corpo aqui, que é esse templo do Espírito Santo, se quedará um mais templo do Espírito Santo, porque estará apto para receber o poder e a presença de Deus totalmente. Amém, irmãos? Se a hora que somos imperfeitos, o Espírito Santo se goza quando nós outros damos oportunidade para ele manifestar sua graça, seu poder, sua bondade, porque quando encontramos uma pessoa llena do Espírito Santo, aqui nos dá gosto de se quedar cerca dele, aqui sim? Agora, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, tem um espírito, sabe o que te digo? Maléfico. Não, eu não quero me quedar perto dessa pessoa. Ou tu queres se quedar a pessoa assim? Eu tampouco. Então, se o Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Número 3. Porque nosso corpo necessita ser ressuscitar naquele último dia, para desfazer o resultado do pecado em todos os níveis. Deve vencer o último inimigo da humanidade. Tu sabe qual é o último inimigo? Sabeis? Quem sabe, habla fuerte. Não escutei. Aí, está aí agora no capítulo 15, verso 26. Vamos ler esse verso 26 do capítulo 15 de 1 de Coríntios, que habla assim: el postero inimigo que será destruído é a muerte. Mientras estamos neste corpo corruptível, cada dia estamos morrendo. Cada dia estamos nos acercando naquele dia de encontrar com Ele. Me sigue? Porque Jesus aún não ha venido a segunda vez. Quando Ele vendrá, a segunda vez, Ele vencerá de uma vez por todas a muerte. Amém? Então, essas são as 3 necessidades que o corpo necessita ser ressuscitado. O corpo é uma parte especial da personalidade humana, que é espírito, alma e corpo, aqui sim? E o corpo também é templo do Espírito Santo, e para desfazer todo o resultado do pecado em todos os níveis e derrubar, acabar, vencer, aniquilar nosso último inimigo, que é a muerte. Pero seguimos aí para ver que a doutrina da ressurreição do corpo não é uma coisa nova, não é uma invenção de los protestantes, de los reformadores. Isso está no Antigo Testamento e é conhecido esse passagem quando Jó falou assim: eu sei que mi Redentor vive, ao fim se levantará sobre o povo, e depois de desfazer esta mi pele, em mi carne hei de ver a Deus, el qual verei por mim mesmo, e mis ojos lo verão, não outro, aunque mi coração desfallece dentro de mim. Mira que o patriarca Jó temia já a fé que o meu Redentor vive e eu o verei. Amém? Essa é a fé que tu e eu necessitamos ter. Pero não somente Jó, o profeta Isaías fala assim: tus muertos viverão, sus cadáveres ressuscitarão. Desperte e canta, moradores del povo, porque tu rocío és qual rocío de hortaliças, e a terra dará sus muertos. Mira, até o profeta messiânico está aí profetizando sobre a ressurreição. E o profeta Daniel habla assim: e muitos los que duermen no polvo de la terra serão despertados, uns para a vida e outros para a vergüenza e confusão perpétua. Tendrá 2 tipos de ressurreição. Uma para os salvos, uns que entregaram sua vida ao Senhor, confiaram no Senhor, aceitaram a Cristo como seu único Salvador. E outros que rechaçaram a Deus. Para a vida eterna. A vida eterna não é solamente porque é larga, é eterna, pero qualidade de vida. Não haverá mais llanto, não haverá mais dolor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais muerte, não haverá mais guerra.
La vida eterna es buena en abundancia porque es la propia vida de Dios. Dios va a impartir su vida con nosotros. Amém? Por isso que foi necessário Cristo encarnar. É a parte da cristologia. Cristo se ha hecho carne e habitou entre nós outros e morreu nossa morte, porque Deus não pode morrer. Pero o Hijo de Deus, Deus Hijo, é 100% homem e 100% Deus. Sabe de uma coisa? Ele te ama de uma maneira tal que cambiou sua forma de ser. Ele será o Hijo del Hombre, Deus homem, eternamente, e nós outros nos gozaremos com sua presença. ¿Viste? Ele se ha hecho humano para que tu se convertera em Hijo de Deus. La paga de la muerte, ele aniquilou em la cruz del Calvário, para que tu tivera outra vez entrada em no reino de Deus, em no Edém, em nos cielos de Deus. Estão me entendendo a parte aí? Seguimos que até o final vamos estar entendendo aún mais. Então, no Antigo Testamento, depois do profeta Daniel, o profeta Oséias, habla o seguinte: de la mano del Seol los redimí. Seol quer dizer o inferno. Amém? Los redimí, los redimirei melhor, o verbo está no futuro, e los librarei de la muerte. Oh muerte, eu serei tu muerte, serei tu destruição. O Seol, la compaixão será escondida de sua vista. Ainda dá um aviso. Seol, será escondido de ti la compaixão, porque no céu não há compaixão. Não há outra oportunidade. Tenho aí uma doutrina que ensina que há aí um momento para purgar os pecados. A doutrina do purgatório não existe. Foi inventada pelo homem para adquirir dinheiro. O que ocorre é o seguinte: está destinado ao homem viver uma sola vez. Depois disso, sigue o juízo. Amém? Me siga, irmãos. Isso no Antigo Testamento, pero eu quero também, pastor, no Novo Testamento. Vale. E no Novo Testamento, a palavra do Senhor Jesus falou assim: mas quando hagas banquete, chama los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, e serás bem-aventurado, porque eles não te podem recompensar, pero te será recompensado em la ressurreição de los justos. Palavra do Senhor. E também palavra do Senhor registrada pelo apóstolo São João, habla assim: não os maravilheis de isto, porque vendrá a hora quando todos os que estão en los sepulcros oirão mi voz, e os que fizeram lo bueno sairão a la ressurreição de la vida, mas os que fizeram lo malo, la ressurreição de condenação. Se aún não está satisfeito, mais umas palavras do Senhor. E esta é a vontade do Padre, ele que me enviou, que de todo o que viere não se pierda, senão que lo ressuscite en o dia postrero. Esta é a vontade daquele que me ha enviado, que todo aquele que vê ao Hijo e crê nele tenha vida eterna, e eu le ressuscitarei en o dia postrero. Pero agora vou ver no texto que estamos estudando, de 1 Coríntios 15, verso 22 e 23. Quem pode me acompanhar aí? E eu vou ler com vocês. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão, mais forte, todos serão, pero cada um em sua devida ordem. Cristo las primícias, Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é a primícia. Amém? Luego os que são de Cristo em sua venida. Então, estamos esperando na venida de Cristo. Amém? Pero ojo, o apóstolo Paulo vai explicando aos Tessalonicenses uma coisa que está aqui, pero allí ele habla com mais claridade. Ele habla assim: porque se creemos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trairá Deus com Jesus a los que dormiram nele. E dormir aqui é muerto mesmo em Cristo. Por lo qual, os dizemos isto em la palavra do Senhor, que nós outros que vivimos, nós outros aqui, que hemos quedado hasta a venida do Senhor, não precederemos a lo que dormiram, porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo ressuscitarão primeiro. Existe uma ordem. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós outros que estamos vivos, mira aqui o mistério. Logo nós outros que vivemos, os que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente com eles em las nuvens para receber ao Senhor en el aire. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos ressuscitarão, terão um corpo ressuscitado, e nós outros que estivermos vivos teremos o corpo transformado. Vale? E nesta segunda venida, Cristo não aparecerá para o mundo. Ele arrebatará a sua igreja e nós outros vamos nos encontrar com Cristo no aire. E vamos agora para o tribunal de Cristo receber nosso galardão, nossa recompensa de quem trabalhou para Ele. E depois sigue a boda do Cordeiro. E mientras isso, quem está na terra que não sabe que fomos arrebatados aos mortos e transformados aqueles que estão aí vivos, e arrebatados também ao cielo, vão pensar que ocorreu algo, sumiu Marcela, onde foi Marcela e José Miguel, onde está ella? Alguns vão dizer que foram extraterrestres que levaram, vai ter cada história. Estamos aqui, e mientras isso na terra está passando os 7 anos da grande tribulação, onde haverá guerra, haverá muita coisa terrível. As pessoas vão buscar a morte, e a morte vai fugir de eles. Imagínate. Então, se temos tempo para aqueles que aún não aceitaram a Cristo, estão metade para acertar a vida. Me sigue? Isso tudo é Novo Testamento. Já falamos do Antigo Testamento. Aqui sim estão me acompanhando? Falando do Novo Testamento, os três motivos para que o corpo necessita ser ressuscitado. Agora, a ressurreição do corpo está garantizada pelo hecho de la ressurreição de Cristo. Em Mateus falamos assim: mas el ángel respondeu às mulheres: não temais vosotras, porque eu sei que buscais a Jesus, el que foi crucificado. Não está aqui, pois ha ressuscitado, como dijo. Jesus profetizou que seria ressuscitar, que ia ressuscitar, que ia padecer muito, que ia morrer, pero no terceiro dia ia ressuscitar. E dijo: veni ver o lugar onde foi posto o Senhor. É comprovado, é histórico. Jesus existiu. Jesus é um fato que não pode ser negado. Ha existido Cristo. Cristo viveu, comeu, caminhou, perdonou, sanou, sofreu por nossos pecados, foi julgado injustamente, crucificado e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus el Padre e para nossa seguridade da ressurreição. Me sigue? E dijo a um ángel para as mulheres: ide pronto e dizei a seus discípulos que ha ressuscitado de los muertos, e é aqui que vai delante de vosotras Galileia, allí lo vereis, e aqui los he dicho. Vale? Me acompanha aí em la Bíblia, em 1 Coríntios 15, do versículo 19 ao 23, que diz assim a palavra do Senhor: se em esta vida solamente esperamos em Cristo, somos os mais dignos de comiseração de todos os homens. Mas agora Cristo ha ressuscitado de los muertos, primícia de los que dormiram es hecho. Porque porquanto a morte entrou por um homem, também por um homem a ressurreição de los muertos. Aqui está explicando, a morte entrou por Adão, pero a ressurreição entrou por Cristo. Amém? Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão. Não está muito débil. Parece que não há comida, o ayuno não sigue. Pero em Cristo todos serão. Pero cada um em seu devido. Hermano, servimos a um Deus de ordem. É organizado. Ele não vai trabalhar fora do tempo dele. Sempre Cristo estava declarando: não és meu tempo. Então chegará o tempo
que Deus assinalou para venir. E diz aqui a palavra do Senhor, cada um no seu devido ordem. Cristo las primícias. Logo, os que são de Cristo em sua vinda. Tu eres de Cristo? Tu eres de Cristo? Amém. Então, porque se algum está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se ha hecho nuevo. Amém? Então, aqui está a clave. E dijo Pablo allí, em Hechos, pero Dios, havendo passado por alto os tempos de la ignorância, agora manda que todos os homens, em todos os lugares, incluso aqui em Espanha, incluso allí em Cuba, incluso em Brasil, México, Equador, sabe o que te digo? Colômbia, República Dominicana. Estão me entendendo? Em todos os lugares, ele passou por alto esse tempo de ignorância e que se está invitando, convocando que todos os homens se arrependam, porquanto está estabelecido um dia, el qual julgará ao mundo com justiça por aquele varão a quem se designou, dando fé a todos como haver-lhe levantado de los muertos. Aí que está, irmão. Jesus ha venido agora não para julgar. Não, ele a uma hora, ele é venido para salvar. A graça de Deus está sendo estendida à porta da salvação. Pero vendrá um dia que será o juiz. E eu não quero ser julgado por ele assim. Eu quero estar com meu Cristo. Com vós outros também. Pero cada um, a salvação independente. Minha salvação independente de minha esposa. Minha esposa tem que fazer sua declaração de fé e está vivendo sua fé e aceitar a Cristo como seu Salvador. As ninhas, educamos elas no caminho que deve andar, pero elas necessitam tomar sua decisão personal de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não basta ser filho de crente para ser crente. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não basta ser filho de pastor, filho de missionário. Necessita ter sua filiação direta com Deus através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Nadie vai ao Padre senão por Ele. Está claro isso, irmãos? Seguimos adelante, mais um ponto. Em termos generais, o corpo ressuscitado de creyente será como o corpo ressuscitado de Cristo. Mira, uau! Eu não quero um corpo como o de Arnold Schwarzenegger. Eu quero um corpo de Cristo. Porque tu verás como é o corpo de Cristo. Em Romanos, Pablo habla assim: porque o que antes conheceu também los predestinou para que fossem hechos conforme a imagem de su Hijo, com a H maiúscula, para que ele seja o primogênito de entre seus irmãos. Muitos irmãos. Ele é o primogênito, ele é o primeiro que está com esse corpo glorificado, um corpo maravilhoso. Mais adiante vamos falar detalhes desse corpo, pero estamos aqui confirmando a promessa que nosso corpo será semelhante ao dele. Em Juan, na epístola de 1 Juan, capítulo 3, habla assim: amados, agora somos hijos de Deus e aún não se ha manifestado o que hemos de ser, pero sabemos que, quando Ele se manifeste, seremos semelhante a Ele, porque lo veremos tal como Ele é. É muita coisa que Deus tem prometido para nós outros. Não basta somente nos salvar. Nosso corpo será semelhante de Cristo. Uau! Me queda aqui. Imagine. Hein? Imagine, Rafa. Oh, aleluia! Tu está perdendo a oportunidade de glorificar a Deus. Aleluia! Alabado seja o nome do Senhor. Então, como será isso? Calma. O apóstolo Paulo está falando assim: mas nossa cidadania está nos céus, onde também esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, ao qual transformará esse corpo de humilhação nossa, para que seja semelhante ao corpo de sua glória suya. Porque o poder com que ele qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Pero pastor, como é esse corpo? Agora eu quero detalhe, me quedei curioso. A cara de curiosidade, Sandra, me assombra. Como será esse corpo de ressurreição, Patrícia? Esse corpo ressuscitado possuirá continuidade e identidade com o corpo desta vida. Portanto, será reconhecível. A Marcela será reconhecida ali.
Giovanni será reconhecido ali. E onde que está isso? Está em Lucas, falando do rico e Lázaro. O rico reconhece Abraão, padre Abraão, e reconhece Lázaro, envia Lázaro. Então, se seremos reconhecidos ali, tu vai reconhecer a Cristo, tu vai reconhecer Abraão, tu vai reconhecer as pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, por a sangue do Cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo. Aleluia. Amém? Como será esse corpo ressuscitado, Giovanni? Será transformado em corpo celestial, adaptável para o novo cielo e a nova terra. Sim, será adaptável. É um corpo, mira, corpo espiritual. É uma nova criação. Espírito não há forma, não há corpo. Pero agora que Cristo se ha hecho carne, ha hecho o inverso. O divino se ha hecho humano. E agora vai reverter a condenação. O humano vai se fazer como filho de Deus. Tendrá a essência do Espírito Santo. Tendrá a característica deste corpo que pode suportar a adversidade. Não vai haver adversidade porque vai ser aniquilado, pero vai poder viver na terra e vai poder viver no cielo. Seguimos adiante aqui em 1 Coríntios 15, versículo 42 a 49. Vamos ver esses detalhes. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim também, verso 42, assim também a ressurreição de los muertos, se sembra em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, este corpo que vai desgastando, esse corpo que enferma, que às vezes se llena de gusano, não vai poder mais ser assim. Não será assim. Se sembra em desonra, ressuscitará em glória. Se sembra em debilidade, às vezes sentimos cansaço, dolores, essas coisas todas, ressuscitará em poder. Se sembra em corpo animal, animal está falando aqui desse físico, desta carne, ressuscitará em corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Assim também está escrito: foi este o primeiro Adão, alma vivente, ele postreiro Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Não é só a alma que vive, agora o espírito vivifica o espírito do homem. Amém? Mas o espiritual não é primeiro, senão o animal, logo espiritual. Deus tem uma ordem. Me siga. O primeiro homem é de la terra, terrenal. O segundo homem, que é o Senhor, é del cielo. Qual é terrenal? Tales também los terrenales. Qual é o celestial? Tales também los celestiales. Assim como hemos traído a imagem del terrenal, trairemos também a imagem del celestial. Amém? Que tem que Cristo agora seremos semelhantes a Ele. E de onde que está isso? Em Apocalipse está falando assim sobre que haverá terra nova e novo cielo. Vinha um cielo novo, uma nova terra, porque o primeiro cielo e a primeira terra passaram, o mar já não existe mais. Um corpo transformado, um corpo adaptável para o cielo e a terra, porque no próprio Apocalipse habla que viu Juan a grande cidade de Jerusalém, que venia do céu, do trono de Deus ataviada, e bajava. E veremos cielo e terra. Amém? Como será esse corpo, Estefania? Como será esse corpo? O corpo ressuscitado será imperecedero, livre de decomposição e livre de la muerte. Verso 42, que já hemos leído do capítulo 15 de 1 Coríntios. Assim também é a ressurreição de los muertos. Se sembra em corrupção, ressuscita em incorrupção. Vale? Como será este corpo de ressurreição? Será glorificado como de Cristo. Agora vamos explicar. Verso 43. Se sembra em desonra, ressuscitará em glória. Se sembra em debilidade, ressuscitará em poder. O apóstolo Paulo dijo em Filipenses 3, verso 20 e 21. E nossa cidadania está no céu, onde também esperamos ao Senhor, Salvador, Jesus Cristo, ao qual transformará esse corpo de humilhação para que seja semelhante a seu corpo de glória suya. Esse corpo não pode entrar no céu como está. A carne e a sangue não hereda o céu. Necessita ser transformado com o poder de Deus. Não venha entender, pastor,
como que a pessoa que está ali, sepultada há anos, Deus tem poder, irmão, para reconstruir tudo. E essas que foram, que vai no fogo queimada, como se chama? Incinerada. Mira, como será isso? Está aí, na partícula do ar. Eu vou pôr as cinzas. Deixa com Deus. Deus sabe de onde estão as coisas. Deus tem poder para juntar as coisas. Porque nós antes era povo da terra. E Deus isso assim. E sorriu você. Deus, há poder no nosso Deus. Há poder nesse Deus de glória. Não perda seu tempo com outras teorias. A ressurreição foi garantizada por a ressurreição de Cristo Jesus. Mas como será esse corpo ressuscitado, irmã Elie? Tendrá poder. Não será sujeito à enfermidade nem à debilidade. É o verso 43, não? Mas uma vez repito esse. Se sembra em desonra, ressuscita em glória. Se sembra em debilidade, ressuscitará em poder. Aí vai cumprir aquela promessa de Isaías. Os jovens se cansam e se fadigam. Mas os que esperam no Senhor... Os que esperam no Senhor... os que esperam no Senhor... Vamos lá. Correrão e não se cansarão. No que tem nenhuma força, Deus multiplica. Isso são promessas. Pero aqui será real. Como será, irmão José Miguel? O corpo ressuscitado será espiritual. Agora vem na nova criação a explicação desse corpo. Quer dizer, não é um corpo natural, é um corpo sobrenatural. Não é um fantasma. Pode ser tocado pelo dedo de Tomás, pelo dedo da incredulidade. Não está limitado às leis da natureza. Recuerda que quando os discípulos em caminho de Emaús estavam caminhando e Jesus se quedou ali para comer algo com eles, quando partiu o pão, abriram os olhos e reconheceram a Jesus. Recuerda que Juan habla assim: quando chegou a noite daquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando as portas cerradas, en el lugar onde os discípulos estavam reunidos por medo de los judíos, vino Jesus e posto em meio de eles, e dijo: paz a vosotros. E quando lhe houve dito isto, lhe mostrou las manos e o costado, e os discípulos regocijaram vendo o Senhor. Se sembra corpo animal, ressuscita corpo espiritual. O corpo do Senhor passa por aparelho, pero pode ser tocado. Me siga? Estão me seguindo? Para montar em seu coração este corpo. Como será? Cadê Fanny? Fanny não está. Fanny e eu nos identificamos. Lhe gusta comer eu também. Não, Vitor, tu não, Vitor está aí. Já está se preparando esse corpo para a ressurreição. Eu vou deixar a carga ao Senhor. Toma, Senhor, como estás, transforma. Volvemos aqui. Esse corpo poderá comer e beber. Mira o que dijo o evangelista Lucas. Oyendo isto, um de los que estavam sentados com ele na mesa, lhe dijo: bem-vindo, bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Palavra do Senhor. Se está falando do reino de Deus, haverá pão ali. Que pão é esse, hein? Tendrá o árbol da vida, que dará seu fruto. Todos os meses. Está entendendo? Suas hojas são para sanar as nações. Volvemos aqui esta parte de comer e beber porque interessa a Vitor. Então, lhe deram parte de um peixe assado e um paná de mel. E ele lo tomou e comeu delante de eles. Foi a segunda vez que o Senhor tinha feito a pesca milagrosa. Agora Pedro tinha se apartado do Senhor e agora voltou a pescar. Uma instrução que Deus já tinha dado a ele: tu não serás mais pescador de peixe, homem. Tu serás pescador de homem. Pero estava desanimado. E o Senhor se encontra ali no mar
de Galileia e habla assim: "Há pescado algo?" Eles, nada, porque sem o Senhor nada podemos fazer. E ele falou: "Echa a rede ao lado direito." E echaram a rede e já se quedou llena. Aí Juan habla para ele: "Pedro, és o Senhor." Pedro vai pular água. E quando chega ali, Jesus já tem o fogo, o peixe. Quando tu chega na presença do Senhor, já está tudo preparado para tu cenar. Quando tu se põe a obedecê-lo, já está tudo listo. E ele come o peixe delante de eles. Então, se o corpo do Senhor pode tocar, o corpo do Senhor pode passar por la parede, o corpo do Senhor pode comer e beber, nosso corpo pode estar no céu e na terra, porque o Senhor subiu e baixava. Hein? Estão me entendendo, irmão, ou não? Como será este corpo ressurreto? As irmãs Sandra, tem 2 Sandra. Como será? Será maravilhoso. Será um corpo maravilhoso. Vamos seguindo aqui adelante, eu tenho alguns minutos. Amém? Estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo na prédica? Quando os crentes recebam o novo corpo, se revestirá de imortalidade. Verso 53 do capítulo 15 de 1 Coríntios habla assim: porque é necessário, mira como empieza o apóstolo, o Espírito Santo vai guiando o escritor sagrado para poner esta importante afirmação. Porque é necessário que isto corruptível se vista de incorrupção, e isto mortal se vista de imortalidade. Pero por que é necessário esse revestimento de incorruptibilidade, este revestimento de imortalidade? As Escrituras nos indicam 3 propósitos. Número 1 é para que os crentes, tu e eu, chegue a ser tudo o que Deus propuso na criação para os seres humanos. Porque diz a palavra do Senhor: antes bem, como está escrito, coisa que olhos não viu, ouído não ouviu, não ouviu, nem aún subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus ha preparado para os que não logramos imaginar. Será maravilhoso demais, Cecília. São coisas que Deus ha preparado para nós outros. Cristo está preparando lugar para nós outros. Vou preparar lugar. Para onde eu estiver, esterais vós outros também. Amém? Então, por que necessita esse corpo ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade? Porque para os crentes, para que os crentes conozcam a Deus de la maneira completa que Ele deseja que lo conozcamos. Não vamos conhecer a Deus por tudo, pero a parte que podemos conhecer. Recuerda-te que Moisés pediu para ver a glória de Deus e Deus falou que não pode, Moisés. O homem que vê a Deus morre, pero nós seremos imortais. Podemos ver a glória de Deus, podemos estar com Cristo, podemos estar ali com o Espírito Santo, viver eternamente em la glória de Deus. Esse é o corpo que nós vamos herdar na ressurreição de los muertos. Amém? Mira o que dijo o Senhor. E esta é a vida eterna, que te conozcam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem has enviado. Então, se nós vamos conhecer Deus, vamos ter acesso a Deus, somos filhos de Deus. Qual é o filho que não pode conhecer o Padre, que não pode ter contato com o Padre? A nossa relação será verdadeira, de Padre e Filho. Aí entenderemos como Jesus tem essa intimidade. Padre, em tu manos entrego meu espírito. Padre, graças te dou. Padre nuestro que está em nós. Solamente Jesus fazia isso com a autoridade, com a confiança. Quando nós outros estamos na casa de nossa mamãe, não pedimos assim, estamos em nossa casa também, aqui sim ou não? Quando temos esta filiação, não é um relacionamento que foi rompido. Eu estou falando quando tu tem uma filiação boa com seu papai e sua mamãe, tu está em casa, não pede assim, papá,
me dá permisso para vir na nevera? Existe isso? Só se a casa está em desordem, pero não é assim. Em nosso céu que Deus preparou para nós outros, estaremos ali com Ele e nós outros vamos conhecer o nosso Padre. Aleluia! Glória a Deus! Porque nosso corpo necessita ser revestido de incorrupção e revestido de imortalidade. Terceiro, para que Deus expresse todo o seu amor a seus filhos, como Ele deseja. O amor de Deus, irmão, é tão bueno que eu creio que caímos prostrados. Se Ele fizer somente assim. Dijo a palavra de Deus assim, porque Deus amou o mundo, que ha dado seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se, mas tenha, oh Senhor. Porque necessitamos deste corpo para receber este amor, para mostrar os ciclos vinideiros, as abundâncias da riqueza de sua graça em sua bondade para com nós outros em Cristo Jesus. E por último, para cerrarmos, os fieles que estão vivos, nós outros, neste momento. Eu creio que os outros que estão mortos em Cristo estão aí já na presença do Senhor, porque dijo o Senhor para o ladrão ali que estava sulado na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Pero aún não está com esse corpo glorificado. Tem suas vestes ali, pero nós outros tendremos um corpo glorificado e esse ladrão também receberá nesse grande dia. Os fieles que estão vivos com Cristo, quando Cristo vuelva, seus seguidores terão a mesma transformação do corpo que haja muertos em Cristo antes da ressurreição. Versículos 51 e 53 de 1 Coríntios. E aqui os digo um mistério: não todos dormiremos, pero todos seremos transformados em um momento, em um abrir e cerrar de olhos, a final da trombeta. Porque se tocará a trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós outros seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se vista de incorrupção, e isto que é mortal se vista de imortalidade. Se dará um novo corpo, como os ressuscitados que morreram em Cristo Jesus. Não sofrerão nós outros, a única coisa que vai ocorrer é que não sofreremos a morte física. Amém? E no Antigo Testamento já tem um prototipo disso, quando Elias, vivo, foi assunto aos céus. Foi em carros de fogo. Outro que também entrou vivo no céu, Enoque, porque caminhou com Deus. Então, duas ensinanças aqui. Caminhar com Deus, caminhar na palavra, caminhar em fidelidade, caminhar em fé, caminhar em santidade. Porque quando estamos caminhando com Deus, estamos mais cerca do céu e mais lejos do inferno. E a ensinança de Elias, que sejamos obedientes e nos apartamos da idolatria, nos apartamos do mal, nos apartamos para quedarmos puros. Porque não olvideis disso, os prevaricadores, os hechiceiros, os idolatras, os fornicadores, não herdarão o reino de Deus. Não é que nós outros somos os buenos. Não. É porque o Espírito Santo vai nos limpando e que a palavra de Deus vai nos confrontando. O Espírito Santo convence a nós outros do pecado, da justiça e do juízo. Nós outros devemos dar crédito. Jesus pode volver a qualquer momento. Os sinais de sua venida estão aí: morte, guerra, rumores de guerra, peste, dolências, tragédias, sinistros aí, fenômenos de natureza, tsunami, huracanes, gota fria. E nós outros estamos como estamos de vacações. Não passa nada. Está como na época de Noé. Não se dão conta. Se dão em matrimônio e vai vivendo como se Deus não existira. Se tu necessitas de um arreglo com Deus,
hágalo agora. Cristo disse: e os que fizeram lo bueno saldrão a la ressurreição de vida, mas os que fizeram lo malo, la ressurreição de condenação. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Eu não sei o que tu tem que orar. Eu vou fazer minha oração para que tu siga, para que minha voz venha estar, sabe o quê? Ahogando sua voz, para que tu não tenha vergonha de que o irmão que está ao seu lado esteja escutando. Pero eu quero te dizer algo. Não tenha vergonha do irmão que está ao lado. És tu e Deus. És tu e Deus. Padre Santo, nesta hora, Senhor, te pido perdão pelos meus falhos. Pido perdão, Senhor, pelos meus pecados. Senhor, eu quero ter neste corpo que Tu estás, Senhor, esperando o momento para que se manifeste, Senhor. Eu quero ter nesse corpo de glória, um corpo ressuscitado, glorificado, transformado, revestido de poder, revestido de imortalidade. Eu quero ver-me Cristo, eu quero ser como Ele. Senhor, eu não sou perfeito, disso eu não sei, Senhor, mas Tu, Espírito Santo, pode estar, Senhor, e no nome de Jesus, tratando, tocando, ministrando. Oh, Senhor, venha com o Teu Espírito Santo convencendo as áreas que necessitamos arregrar, as áreas que necessitamos fazer as coisas. Senhor, seja, Senhor, o centro de minha vida. Eu quero viver eternamente no centro da boa vontade de Deus. Senhor, se em algum momento eu tenho apartado, ajuda-me, Senhor. Se esse é em mim, Senhor, algum caminho mal, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-me a ver, Senhor, também, Senhor, nos pecados que também são ocultos, Senhor, a mim. Pero a tua vista nada passa sem desapercebido. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que Jesus seja o centro. Jesus foi morto, ressuscitou. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a primícia do que dormiram. Pero tu necessita entregar sua vida a Ele. Poner sua confiança nele. Cristo passou, Deus passou por alto os tempos de ignorância. Pero se uma vez, se tu foi aclarado e está aí dudando ou em desobediência, nada te serve carregar, levar na Bíblia. Nada te serve congregar numa congregação se tu ainda não arreglou sua vida com Deus. Há oportunidade hoje. Arrega sua vida com Deus. Não vivam na vida de hipocrisia. Cristo te ama. Ele é vindo aqui para mudar a sua vida. Ele é o centro, em nome de Jesus. Aleluia. Nada importa mais que tu. Todo o universo está esperando a manifestação da glória de Deus. Todo o universo está girando após de ti, Senhor. Aleluia. Cante a Deus, cante a Ele. Cante, declare, haga sua entrega a Ele. Oh, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Oh, aleluia. Centro de mi vida é Jesus. O centro de mi vida é Jesus. Aleluia, Senhor. Casado no princípio e hasta el fim. Tu has sido e sempre serás. Dígalo. Cristo. Senhor, aleluia. Todo o universo gira em pos de ti, Jesus. Jesus, tu eres el centro. Nada importa mais que tu. Declare isso. Oh, todo o universo
Si mi vida eres tú. Declare isso. Entregue seu ser a Ele. No ser te pertence. Nos céus estaremos eternamente com Ele. Que Ele seja o centro da igreja. Tu eres a igreja de Cristo. Ser el centro de tu iglesia, Jesús. El centro de tu iglesia, Jesús. Toda rodilha, Senhor, toda rodilha. Cada rodilla se doblará E toda língua te confessará. E Cristo, nosso Cristo. Cristo, 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 Maranata, Senhor, Cristo, venga, Senhor Jesus, vem pronto, Senhor, vem agora, Senhor, venice hasta el cielo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Eu creio que Ele merece um aplauso.